Outra forma de bind que a gente tem aqui dentro do nosso projeto Angular vai ser o que a gente chama de property bind, né? Quando a gente faz a ligação aqui, o bind de valores a determinadas propriedades, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse aqui que esse botão fosse desabilitado de acordo com alguma característica dentro do nosso TypeScript, poderia usar essa notação aqui, entre colchetes, tá? O nome da propriedade aqui, disable, e referenciar alguma coisa. Eu poderia passar aqui os valores false e true, tá? Nesse caso aqui a gente está falando de um booleano, mas eu não quero isso diretamente aqui. Eu quero poder pegar uma propriedade aqui e poder falar se está desabilitado ou não. Então vou chamar aqui disable button. Por enquanto vai ser false, ele vai estar habilitado de início, tá? E eu quero que dinamicamente, quando eu clicar nesse botão, isso passe a ser verdadeiro e o botão fique desabilitado. Então, this.disableButton passa a ser true, ok? Feito isso, eu posso utilizar essa propriedade aqui dentro e fazer o bind dela diretamente, tá? Então, se eu verificar aqui, o botão está habilitado, né? O disable está setado como false, apertei ele aqui, ele passou para o novo texto do componente, como já estava mudando, e a propriedade mudou o valor, né? Então passou aqui o alterar texto a ficar desabilitado. Se eu voltar aqui, ele recarrega os valores iniciais, e aí eu faço isso, ele altera novamente, está funcionando certinho. Além do property bind aqui do string interpolation do event bind, a gente tem um outro tipo de bind que a gente trata no Angular também, o que a gente chama de two-way bind, né? Quando a gente estava tratando aqui dos outros tipos, né, quando eu falei do string interpolation, eu fiz o bind de um valor do componente para a tela, então eu fiz em uma direção. O event bind eu fiz o, o evento sair da tela e chamar algo dentro do nosso componente, então foi em uma direção. E quando eu uso property bind foi igual ao string interpolation, tá? Então eu peguei algo do nosso componente do código TypeScript e passei para o template. Então todas elas até agora foram de uma forma. Eu vou utilizar aqui o que a gente chama de two-way bind. Normalmente a gente utiliza isso dentro de alguns campos texto, algumas coisas nesse sentido. Eu vou criar aqui dentro do nosso template um input e vou referenciar o two-way bind dentro do nosso componente. Tá? Então vou criar aqui um campo nome que vai receber um valor zerado por enquanto. Ok? Não quero alterar isso. E aqui dentro eu vou utilizar o nosso two-way bind para fazer isso. Tá, então vou ter aqui um input type text e eu vou setar ele para comunicar diretamente com a nossa propriedade nome. Como é que eu faço isso, né? Para fazer isso dentro do Angular, a gente precisa aqui no nosso app module colocar um outro módulo que o Angular fornece para a gente, que é o de formulário. Então vou criar aqui o Forms module, tá? E a gente tem que lembrar de importar ele aqui de Angular Forms. E a partir de agora eu já posso utilizar a nossa diretiva aqui para fazer essa mudança, que vai ser o end model. Quando eu estou falando aqui de two-way bind, eu tenho que passar aqui os colchetes e os parênteses, tá? Então é como se eu estivesse usando property e event bind juntos ali, quando você pensa na sintaxe, mas é o jeito de escrever mesmo. Ng model, ok? E eu vou setar ele a propriedade nome. E para a gente ver que realmente o nome está sendo alterado, eu vou colocar aqui embaixo um outro parágrafo referenciando isso aqui. Ok? Então, se eu verificar aqui, eu tenho aqui o nome e sempre que eu digito já muda diretamente lá no TypeScript. E para eu verificar que é two-way bind, né, se eu alterar no TypeScript, altera lá também. Aqui dentro, eu vou só utilizar aqui BR. Vou só utilizar aqui um BR para mudar a linha aqui, ok? E eu quero que nesse alterar texto aqui, eu sete um valor para nome e ele seja atualizado. Então, aqui dentro desse ponto nome, recebe Renan, por exemplo. Salvei.
Ok, alterei aqui alguma coisa, alterei o texto, ele mudou aqui e já mudou pra gente que está sendo exibido na tela diretamente. Então, essa é uma das maneiras que a gente tem de se linkar determinado valor ali de um input usando two-way bind, tá ok?